Pessoal, a gente já pode começar ou não? Pode? Pode arrochar aqui? Então é o seguinte, eu vou dar uma passadinha relâmpago aqui nos crimes contra a administração pública, aí a gente já faz as questões, depois eu paro, aí eu dou explicadinha rápida em crimes contra a fé pública, aí a gente faz as questões e encerra. Pode ser assim? Vamos lá então, rapidinho, hein? Ninguém copiando nada, vamos prestar atenção aqui. Um macete para vocês não errarem crimes contra a administração pública, memorizar os verbos. E os principais verbos dos principais crimes, eu coloquei aqui para vocês. Eu vou pedir, não precisa copiar isso não, se você quiser fotografar é melhor, depois você anota, tá? É mais tranquilo, não precisa se preocupar em ficar copiando isso aí agora não. Rapidinho aqui, por gentileza. Crimes próprios contra a administração pública são aqueles praticados por funcionários públicos. Eu coloquei aqui para vocês os principais, que é o peculato, a concussão, a corrupção passiva, a prevaricação e a facilitação de contrabando desse caminho, que são os crimes que mais caem em concursos da Polícia Federal aí. Então preste atenção, por gentileza. Crime de peculato ocorre quando você se apropria ou você desvia. Professor, apropriar ou desviar o quê? Preste atenção aqui, por gentileza. Pode ser dinheiro, ok? Pode ser bens móveis, observa. Pode ser tanto público quanto particular, não importa, pode ser bem particular. Tem gente que pensa que tem que ser necessariamente bem público, não necessariamente, pode ser um bem particular. Cuidado, você, por exemplo, vai fazer concurso para escrivão ou agente? Os dois? Agente? Então preste atenção aqui, por gentileza, fique atento aqui agora à seguinte informação. Se você, por exemplo, pega um objeto apreendido, sei lá, um celular, qualquer coisa, um carro, qualquer coisa que foi apreendida, e você se apropria, desde que você tenha a posse dele, você se apropria ou desvia para você ou para terceiros, pode ser dinheiro, pode ser valores, também não tem problema, pode ser bens móveis públicos ou particulares. Se você tiver a posse deles, em razão do cargo, você comete o crime de peculato. Cuidado que para esses dois primeiros verbos aqui, você precisa ter a posse. Para o verbo subtrair, você não tem a posse, ok? Não tem a posse. Então, fique atento aqui para você não errar. Quando é o verbo subtrair, a gente chama de peculato furto. Para o verbo desviar, peculato desvio. Para o verbo apropriar-se, peculato apropriação. Lembrando que para apropriar e desviar, você precisa ter o quê? A posse em razão do cargo que você exerce. Ok? Então, fique atento que é o crime de peculato. Cuidado agora com o peculato culposo, que não está aqui no quadro, que eu não coloquei aqui, mas eu falo para vocês. Isso só vale para o peculato culposo, que eu vou falar agora. No peculato culposo, se você repara o dano ou restituir a coisa, até a sentença irrecorrível, cuidado, eu não disse oferecimento de denúncia nem recebimento de denúncia. Eu disse até a sentença irrecorrível, se você repara o dano ou restituir a coisa, você vai ficar isento de pena, tá certo? Agora, cuidado. Se você fizer só depois, aí sim, a pena imposta será reduzida à metade. Mas isso só vale para o peculato culposo. Para peculato doloso, isso não vale. Ok? Cuidado, eu não coloquei aqui no quadro, mas para chamar a sua atenção. Outro caso aqui agora, que é um outro crime que a gente precisa estar atento, é o crime de concussão. Só tem um verbo, é o verbo exigir. Só que o examinador de concurso sabe disso. Então, muitas vezes, ele substitui esse verbo por um verbo sinônimo. Então, preste atenção, ele pode colocar aqui, ó, exigir, pode colocar coagir, alguma coisa do tipo. Agora, preste atenção, é um crime praticado pelo funcionário público que exige vantagem indevida. Só que muita gente, preste atenção aqui agora, que muita gente erra em relação a isso. Você sabia que você pode cometer esse crime mesmo que você esteja fora do cargo, mas em razão do cargo? Você sabia que você pode cometer esse crime até mesmo antes de você assumir o cargo, mas em razão dele, você pode cometer esse crime aqui? Fique atento a este detalhe. Então, é exigir o quê? Vantagem indevida. O que é exigir? O funcionário público, ele não te dá alternativa, ele não dá escolha a você. Agora, sabe o que cai na prova e muita gente se equivoca? Eles misturam esse crime aqui com o crime, sabe de quê? De extorsão. No crime de extorsão tem violência ou grave ameaça, na concussão não tem. Na concussão você exige a vantagem devida,
Então você apenas se impõe, pelo fato de você ser funcionário público, você se impõe. E a pessoa que está sendo, na verdade, vítima aí do crime de concussão, tá certo? Ela normalmente tem medo, ela teme qualquer tipo de represália, mas represália relacionada ao exercício da função. Você fala para a pessoa, se você não me der tanto aqui agora, eu vou multar você, vou recolher seu carro ao depósito, vou lavrar um auto de infração, vou registrar uma ocorrência policial, vou aqui enquadrar você por crime de desacato, por desobediência, enfim. Você promete algo para a pessoa, mas relacionado ao exercício da função pública. Agora, cuidado, se você pratica violência ou grave ameaça, aí deixa de ser concussão e passa a ser crime de extorsão. Se eu, por exemplo, como funcionário público, exijo do amigo aqui uma vantagem qualquer e falo, se você não me der essa vantagem, eu vou matar, eu vou quebrar a sua cara, eu vou sequestrar alguém da sua família, aí já está relacionado ao exercício da função isso? Não. Então, como não está relacionado ao exercício da função, passa a ser crime de quê? De extorsão. Cuidado, envolveu violência ou grave ameaça, deixa de ser concussão, que é crime contra a administração pública, e passa a ser extorsão, que é crime contra o patrimônio. Cuidado com isso para vocês não errarem, porque pode cair na tua prova. Eu já vi professores renomados aí, tá certo, dizendo que o funcionário público no exercício da função jamais pode praticar crime de extorsão. É mentira. Pode sim, se ele praticar violência ou grave ameaça contra a pessoa. Aqui não tem violência nem grave ameaça. Aqui tem uma intimidação, mas uma forma de represália relacionada ao exercício da função da pessoa. Vamos aqui agora. Corrupção passiva são 3 verbos. Solicitar, receber ou aceitar. Vantagem devida. Agora, cuidado. Para o verbo solicitar, apenas para o verbo solicitar, é crime somente do funcionário público. Porque se ele receber ou aceitar, é porque teve a contrapartida. A contrapartida é a corrupção ativa, que é o crime impróprio praticado pelo particular. Oferecer é à vista, prometer é predatado. Olha só, então, quando o particular oferece ou promete, e você recebe ou aceita, o particular comete a corrupção ativa. Você, como funcionário, comete a passiva. Lembrando que para esses 2 verbos finais aqui, ó, o aceitar e o receber, então é sinal de que houve a corrupção ativa. Agora, para o verbo solicitar, não houve corrupção ativa, só houve corrupção passiva. Para o verbo solicitar, só tem passiva. Agora, se alguém recebeu ou se alguém aceitou, é porque o particular, ele ofereceu ou prometeu. Aí, no caso, houve também a ativa. Ok? Então, fique atento a esse detalhe que é importante. Ele pode pedir na tua prova, o crime de corrupção é necessariamente bilateral? Não. Pode haver só passiva? Sim, pelo verbo solicitar. Pode haver só ativa? Pode, quando o cara oferece ou promete, você dá voz de prisão para ele, é só ele que comete o crime. Agora pode haver ativa e passiva. Quando o cara oferece ou promete, e você o quê? Recebe ou aceita. Aí ele comete a ativa e você comete o quê? A passiva. Então, necessariamente, o crime de corrupção é bilateral? Não. Mas ele pode ser bilateral? Sim. Prevaricação. O que é a prevaricação? É quando você deixa de praticar o quê? Ato de ofício. Ou quando você retarda o quê? Ato de ofício. Ou quando você pratica contra a disposição expressa em lei esse ato de ofício, mas bote na sua cabeça, sempre com isso aqui, ó. Sempre com essa intenção aqui, ó. Satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Você é policial federal, parou alguém na rodovia federal aí. Você pede para vistoriar o veículo do cara. Aí você pediu para vistoriar o veículo do cara. O cara não tem restrição nenhuma. Tá certo? Aí você fala o seguinte, como você está com raiva, né? Seu horário, tá no horário de plantão ali, está de madrugada, já está de saco cheio, cansado, pé da vida. Aí o que você faz? Você chega para o camarada e fala o seguinte, vai embora, porque você é um cara gente boa, tá certo? Um cara gente boa. Você está todo errado, eu tinha que recolher o teu carro, mas eu não vou recolher nada, porque você é um cara do bem, tá certo? Gostei de você, inclusive, né, você é um cara bacana, se quiser deixar o contato aí para a gente tomar uma cerveja depois, alguma coisa do tipo. Então, observa, preste atenção. Se for para satisfazer qualquer sentimento ou interesse pessoal, entrou na pré-varicação.
ok? Na prevaricação sempre tem que ser para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Sempre. Não há prevaricação sem ser para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Agora preste atenção aqui, ó. Facilitação de contrabando desse caminho. Você não pode confundir a facilitação de contrabando desse caminho, que é crime do funcionário público, com o crime de contrabando ou desse caminho, que são crimes praticados por particulares contra a administração pública. Primeiro, a gente precisa entender o que o particular comete. O que o particular comete? Descaminho. O que é o descaminho, professor? É quando você ilude no todo ou em parte o recolhimento do tributo. A sonegação fiscal está aqui, ó. Pela entrada ou pela saída de mercadorias do território brasileiro. Mercadorias lícitas, permitidas, lícitas. Preste atenção aqui para você não errar. Se o camarada vai ali, por exemplo, no Paraguai, traz lá umas muambas de lá do Paraguai para vender aqui no Brasil, desde que sejam mercadorias permitidas, o problema dele é com nota fiscal, é com sonegação fiscal, que ele sonegou todo o imposto ou parte dele, não precisa ser todo, pode ser parte dele, ele comete o crime de quê? De descaminho, ele está burlando o fisco e neste caso aqui, ó, ele iludiu no todo ou em parte o recolhimento do tributo pela entrada ou pela saída de mercadorias permitidas, de mercadorias lícitas. Isso é descaminho. Agora, cuidado. Aqui pode ser aplicado o princípio, cuidado da insignificância, pode ser aplicado o princípio da insignificância, quando o valor do calote fiscal aqui, ó, é de até R$20 mil para o crime de descaminho. Tanto para o STJ quanto para o STF. Agora parem. Se cair no teu concurso assim, ó, a questão assim, ó, pode ser aplicado o princípio da insignificância aos crimes praticados contra a administração pública? A resposta é o quê? Não. A única exceção é o crime de quê? Vai de descaminho, que não era nem para estar enquadrado como crime contra a administração pública. Mas, erroneamente, ele foi enquadrado como crime contra a administração pública. Portanto, para o crime de descaminho se aplica o princípio da insignificância quando o calote fiscal é de até R$20 mil. Agora, cuidado. Mas no sentido geral, não se aplica o princípio da insignificância aos crimes praticados contra a administração pública por questão de moralidade administrativa, ok? Agora preste atenção, e o que é o contrabando então? Contrabando já é a mercadoria que é proibida. É quando você importa ou exporta mercadoria proibida. Agora, por favor, olha a questão que pode cair no seu concurso. Essa mercadoria proibida aqui, ó, tem um sentido amplo, genérico. Isso aqui é chamado de norma penal em branco. Por que isso aqui é chamado de norma penal em branco? Porque precisa estar, de fato, dita qual é ou qual não é a mercadoria que é permitida e qual que é a mercadoria que é proibida. Preste atenção por que eu falo isso. Você vai trabalhar na Polícia Federal. A Polícia Federal pega muita situação em que pessoas entram em território brasileiro com drogas, entram em território brasileiro com arma de fogo, aí sabe o que acontece? Aí eles perguntam se é crime de contrabando, uma vez que a arma de fogo e a droga é mercadoria proibida. E o conceito de contrabando é importar ou exportar mercadoria proibida. Mas não é. Sabe por quê? Pelo princípio da especialidade. Se for droga, entra na lei de drogas. Se for arma, entra no Estatuto do Desarmamento. Então, essa mercadoria proibida aqui não pode ser droga, essa mercadoria proibida aqui não pode ser arma, porque se for arma, se for droga, aí é lei especial. Se for droga, lei de drogas. Se for arma, Estatuto do Desarmamento. Então, essa mercadoria proibida aqui não pode ser nenhuma dessas que eu mencionei. Oi, professor, então, qual seria então a mercadoria proibida aí, para a gente ter noção? Posso citar algumas para vocês aqui, ó. Cigarro, colete à prova de bala, tá certo? Não autorizada a comercialização pelo Ministério do Exército, tá? Pelo Comando do Exército, tá certo? Não pode, tá certo? Então, isso daí, aquelas armazinhas, como é que chama? É soft, né? Então, aquelas armazinhas também entram como contrabando. Agora sim, se for arma de fogo, aí já não é contrabando. Estatuto do Desarmamento. Se for droga, lei de drogas, pelo princípio da especialidade. Então, o particular, ele comete o descaminho ou o contrabando. E o funcionário?
O funcionário que faz vistas grossas, tipo o policial federal lá, que está na fronteira, que ele é obrigado a impedir que ocorra o contrabando, obrigado a impedir que ocorra o descaminho, ele simplesmente faz vistas grossas, não está nem aí, pode entrar, pode sair essa mercadoria, eu estou nem aí, estou fazendo de conta que não estou vendo nada. Aí sim, ele comete o crime de facilitação de contrabando ou descaminho. Então, o funcionário facilita, o particular é quem comete o contrabando ou descaminho. Funcionário facilita. Agora, é qualquer funcionário aqui? Não. Aqui é somente o funcionário que é responsável, tá certo? Por evitar que ocorra o contrabando, por evitar que ocorra o descaminho. Não é qualquer funcionário público, não. Competência da Justiça Federal. Agora, preste atenção aqui, por gentileza. Esse crime aqui de contrabando e descaminho, também como regra da competência da Justiça Federal, do local, escuta essa, ó, do local da apreensão das mercadorias, tá certo? Justiça Federal do local da apreensão das mercadorias. Não de onde a mercadoria entrou, mas onde a mercadoria foi apreendida. Ok, pessoal? Então, fique atento a esse detalhe que é importante você saber. Tráfico de influência, que agora para a gente finalizar e já ir para as questões. O que é o tráfico de influência? Parece com estelionato, mas não é pelo princípio da especialidade. Parece? Parece. Quem comete esse crime aqui? O particular. Quando ele solicita, alguém fala, professor, mas o verbo solicitar eu vou confundir com a corrupção passiva. Vai nada. Porque a corrupção passiva, quem comete é o funcionário. Aqui é particular. Quando ele solicita, quando ele exige, quando ele cobra ou quando ele obtém vantagem devida, agora com qual finalidade? Escuta essa, ó. A pretexto de influir em ato praticado por funcionário público. De repente, escuta só essa cenazinha para você ter uma noção. De repente você toma uma multa aí na rua do Detran, vou dar um exemplo aqui, estadual e não federal. De repente você toma uma multa aí na rua do Detran, né, seja lá o que for, e aí eu sou um particular que eu vi que você levou a multa. Aí eu chego lá, velho, não se esquenta não. Tá aí preocupada que a multa foi só de R$2.000? Não esquenta não. Eu derrubo essa multa para você, me dá 200 que eu derrubo essa multa para você, sabe por quê? Porque eu conheço o cara que trabalha no Detran lá, no setor de multas, o diretor-geral lá, é meu chegado. Eu derrubo para você. Esquenta não, fica sossegado. Me dá 200 que eu quebro isso aí para você. Às vezes eu nem conheço o cara lá, mas eu falo que eu tenho influência sobre ele, que eu exerço influência sobre ele, que eu tenho livre acesso, que eu tenho um livre trânsito e que eu exerço influência sobre essa pessoa. Por isso o nome tráfico de influência. Professor, e ele precisa de fato conhecer a pessoa lá? Não. Ué, então isso aí não seria estelionato? Deveria ser, mas não é estelionato, sabe por que não é? Pelo princípio da especialidade. Tá vendo aí? Muitas vezes o cara fala, não, me dá uma vantagem qualquer porque eu tenho, né, influência sobre o funcionário lá, o cara é delegado, meu chegado, meu conhecido, eu quebro essa aí para você numa boa. Fique atento que isso pode acontecer com qualquer um de vocês. Tudo bem? Vamos dar uma paradinha? Vamos lá, pega as questões, bora fazer as questões. Pelos verbos você vai ver que a gente vai matar as questões com facilidade. Vamos lá, crimes contra a administração pública e a primeira questãozinha de crimes contra a administração pública. Olha a malandragem aí, ó. Questão 1 diz assim, ó. Tanto o crime de contrabando, grifa para mim o crime de contrabando, quanto o crime de descaminho, grifa o crime de descaminho também, tem como fim específico a regularidade fiscal? Olha para mim, ó. A regularidade fiscal é só o quê? O descaminho, contrabando não. Há uma pergunta que eu não fiz, pode cair na tua prova, não está no quadro, mas eu pergunto para você. Princípio da insignificância se aplica ao descaminho. Pode se aplicar também o princípio da insignificância ao contrabando? Contrabando não, somente ao descaminho, tá? Então, cuidado com isso. Então, essa questão número 1 aí está errada, porque ele diz que tanto o crime de contrabando como o crime de descaminho tem como fim específico a regularidade fiscal. Não, regularidade fiscal é só o descaminho. Contrabando está relacionado à mercadoria proibida. Ok? 2.
Funcionário público que é responsável pela fiscalização. Grifa aí que ele é responsável pela fiscalização da entrada e saída de mercadorias no Estado e deliberadamente não verifica o correto pagamento do imposto devido, comete descaminho? Funcionário público comete o descaminho ou não? Ele comete o quê? A facilitação. Ele comete a facilitação. Aqui, ó, ele está perguntando se o cara comete esse crime aqui. Não, ele comete este crime aqui, ó, de facilitação ou de contrabando ou de descaminho. Então, a questão 2 está errada também. 3. A configuração do delito de descaminho, grifa para mim o crime aí de descaminho. A configuração do crime de descaminho dispensa a constituição definitiva do crédito tributário por se tratar de um crime formal. Sim, coloque aí para mim que está certo, de acordo aí com o STJ, é o entendimento prevalente hoje no STJ, que para configurar o crime de descaminho, dispensa a constituição definitiva do crédito tributário. Em outras palavras, basta que o agente venha o quê? De fato, a tentar burlar o fisco, iludindo todo em parte o recolhimento do tributo, que ele já está cometendo o crime. Não precisa esse tributo ter sido lançado ainda, tá certo? Ou seja, não precisa haver a situação que está descrita aí, ó. Dispensa a constituição definitiva do crédito tributário, a questão está correta. 4. A ausência de qualidade de funcionário público afasta a imputação do delito de peculato. Grifa para mim o crime aí, peculato. Pessoal, crime de peculato é crime de quem? Se não tiver funcionário público, vai existir peculato? Então a questão até agora está certa quando ele diz aí, ó, a ausência da qualidade de funcionário público afasta a imputação do delito de peculato ao partícipe ou coautor desse crime por tratar-se de um crime próprio, sim ou não? Sim, em outras palavras, ele quer dizer o seguinte, se não existir a figura do funcionário público, não vai existir peculato, nem para a pessoa que supostamente seria funcionário público que não existe, bem como aquela pessoa que praticou a mesma conduta, sendo partícipe ou coautor do mesmo crime. Em outras palavras, se não tem funcionário público, não existe peculato, nem mesmo para coautor, nem mesmo para o partícipe. Então a questão está de fato correta. Coloque para mim que o crime de peculato, escreva aí para mim, é um crime próprio, tá certo? E ser funcionário público, escreva aí, ser funcionário público é elementar do crime. Coloque aí, é um crime próprio, e coloca também que ser funcionário público é uma elementar do crime de peculato. Oi? Se você é particular, sua pergunta é interessante, se você é particular, se você estiver comigo, que sou funcionário público, tá certo? Que você estiver comigo, que sou funcionário público, e você sabendo que eu sou funcionário público, e você está juntamente comigo cometendo peculato, então veja bem, eu cometo peculato e você também. Mas se não existir a figura do funcionário público, então jamais você pode cometer peculato, que é o que está aqui descrito na questão. A ausência da qualidade, ou seja, se não existir a figura do funcionário público, tem peculato? Não. Então, se a pessoa, imagina só essa situação, se você está comigo, eu sou funcionário público, você sabe que eu sou funcionário público, e nós estamos cometendo peculato, você como particular responde por peculato também. Se você não sabe, você responde por outro crime. Agora, e se não existir a minha figura de funcionário público? Se eu apenas estiver me passando como funcionário público, mas de fato eu não sou funcionário público, aí você não comete peculato, você comete outro crime, mas não peculato. Então isso se estende tanto ao coautor quanto ao partícipe. Beleza, irmão? Vamos aqui à questão 5 agora. Então a 4 ficou correta. 5. Em razão do princípio da proteção da coisa julgada, o tipo penal que prevê o crime de descaminho, grifa para mim, descaminho, não permite, olha só, não permite a aplicação do princípio da insignificância. Permite ou não permite? Permite, até 20 mil reais. Então está errada a questão, porque ele disse que não permite. 6.
As condutas dos ilícitos de corrupção passiva e corrupção ativa, grifa para mim esses dois crimes, corrupção ativa e passiva, são bilaterais, e assim a condenação do corrupto passivo está vinculada à condenação do corrupto ativo? Esses crimes podem ser independentes, sim ou não? Sim, então está errada a questão. Eles não necessariamente são bilaterais. Eles podem ser bilaterais, mas pode haver só passiva, pode haver só ativa. Nenhum problema. Então a questão está o quê? De fato, errada. Olha aí a malandragem agora. Olha essa questão como é que é grande, mas se você tiver a malandragem do jeito que está aqui no quadro, você acerta. Olha aí, ó. Uma investigadora de polícia exigiu, grifa o verbo. Grifa aí o verbo. Olha para mim aqui agora. Não vou nem terminar a leitura. Olha a malandragem. Qual crime comete o funcionário público que exige vantagem indevida? A resposta então vai ser o quê? Concussão. Até agora, sim ou não? Vamos continuar então aí, ó. Uma investigadora de polícia exigiu de um traficante de drogas o pagamento de determinada importância em dinheiro, a fim de que evitasse o indiciamento dele em inquérito policial. Em outras palavras, qual que é o crime dessa investigadora? Puxa a setinha e já coloca que o crime é de concussão. Continuando. O traficante pediu um prazo para o pagamento do valor acordado e 2 dias depois entregou o dinheiro à investigadora. A pergunta até agora, não copie. Agora a malandragem. Na hora que o traficante negociou o dinheiro com ela e depois foi lá e pagou a ela, o traficante cometeu algum crime? Crime contra a administração pública, eu estou falando. Não. Ele apenas cedeu ao pedido dela, à exigência dela. Então ele não cometeu crime nenhum. Mesmo se ela tivesse só solicitado e ele tivesse negociado com ela, ele não teria cometido o crime de corrupção ativa. Porque a corrupção ativa, ele teria que oferecer ou prometer a vantagem. Mas se a pessoa já solicitou, então não tem como alguém oferecer ou prometer vantagem. Então ele só cedeu ao pedido. E só cedeu ao pedido não é crime. Ok? Então até aí o traficante não cometeu crime nenhum e a mulher cometeu o quê? Concussão. Continuando aí. Repetindo aí, o traficante pediu um prazo para o pagamento do valor acordado e 2 dias depois entregou o dinheiro à investigadora, a qual então ocultou as provas contra o traficante. Então até agora qual que é o crime? Somente crime de concussão. O traficante não cometeu crime nenhum, tá? Ele cometeu o crime de tráfico lá atrás. Mas por esse ato aí, ele não praticou crime nenhum. Continuando aí. Com relação a essa situação hipotética, é correto afirmar que a conduta da investigadora configura crime de concussão, certo ou errado? Certo. Consumado quando ela exigiu do traficante o pagamento do valor. É quando exige ou quando recebe? Quando exige. Receber é mero o quê? Exaurimento. Receber é mero exaurimento. Então a questão está correta. 8. Agora eu quero ver se vocês prestaram atenção, hein? Adão, alegando ter poder de persuasão sobre seu primo delegado de polícia, olha bem, ó, alegando ter poder de persuasão sobre o primo dele lá que era delegado de polícia. Veja bem, que presidia inquérito policial em que Cláudio estava sendo investigado, solicitou, grifa o verbo, solicitou deste determinada quantia de dinheiro a pretexto de repassá-la ao delegado para impedir o indiciamento de Cláudio pela prática de estupro. Olha para mim aqui, ó. Qual crime comete uma pessoa qualquer que solicita de outra pessoa uma vantagem indevida qualquer a pretexto de influir em um ato praticado por um funcionário público? Tá vendo aí? Tráfico de... E outra coisa, olha que legal. Olha que legal. Então esse cara aí já praticou qual crime? Tráfico de influência e mais. Olha que interessante, ó. Pelo fato de ele ter insinuado que uma parte do dinheiro era para o delegado, só de ter insinuado, ele ainda vai responder na forma majorada, onde a pena dele vai ser aumentada à metade. Tá vendo aí, ó? Só de insinuar que o dinheiro, a parte do dinheiro, era também destinada ao funcionário, então ele comete o crime e ainda pega a forma majorada. Vamos lá então, continuando. Solicitou deste determinada quantia de dinheiro a pretexto de repassá-lo ao delegado para impedir o indiciamento de Cláudio pela prática de estupro. Nessa situação hipotética, a conduta de Adão configurou o crime de tráfico de influência. Sim ou não? Sim.
e coloque para mim que vai pegar a forma majorada, porque ele insinuou que a vantagem é também destinada ao funcionário. Ok? Pega a forma majorada, porque ele insinuou que a vantagem é também destinada ao funcionário. Ok, pessoal? Tranquilo? Vamos lá, 9. O recebimento de vantagem. Grifa para mim recebimento. O recebimento de vantagem indevida não configura, olha bem, não configura condição necessária para a consumação do delito de corrupção passiva. A pessoa precisa receber para caracterizar o crime de corrupção passiva ou basta solicitar? Exatamente, basta solicitar. É um crime formal, ou seja, tem consumação antecipada. Não é isso? Continua. Ele fala aí, ó, sendo considerado mero exaurimento do crime. Certo ou errado? Certo. O recebimento da vantagem é mero exaurimento do crime. Coloque para mim, trata-se de um crime formal, né? Trata-se de um crime formal ou de consumação antecipada. 10. Agora eu quero ver se vocês entenderam a 10, hein? Eu falei isso agorinha. Pratica extorsão, grifa para mim aí o crime. Pratica extorsão o funcionário público que, em razão de sua função, emprega grave ameaça no intuito de obter vantagem indevida. Certo ou errado? Se é grave ameaça, é extorsão. Se não houvesse a grave ameaça, seria o quê? Concussão. Mas como houve grave ameaça, é crime de extorsão. Ok, filhote? Está vendo aí, ó? Você teria arrebentado aí na prova, né, da parte de crimes contra a administração pública. E para a gente finalizar, vamos aqui agora aos crimes contra a fé pública agora. Ninguém copiando. Vou dar uma palhinha aqui rapidinho, aí a gente faz as questões. Quando a gente terminar as questões, aí vocês estarão dispensados, ok? Vamos aqui rapidamente. Crimes contra a fé pública. O primeiro crime é de moeda falsa. Pessoal, o que é o crime de moeda falsa como regra? É quando você fabrica ou altera papel moeda ou moeda metálica, tá certo? Mas essa moeda tem que estar o quê? Tá certo? Em circulação, ok? Pode ser moeda nacional ou estrangeira, mas que esteja em curso. Esteja o que eu falei? Vai em curso. Pode ser moeda nacional ou estrangeira. Não precisa ser só o nosso real, não. Pode ser qualquer moeda que esteja em curso. Professor, pode ser cruzados? Cruzeiros? Não, porque não é moeda em curso. Ok? Agora preste atenção, por gentileza. Então, quando você fabrica ou quando você altera o papel moeda ou a moeda metálica. Nós prendemos aqui em Vicente Pires na época, quadrilha que fabricava moeda falsa aqui em Vicente Pires. Sabe o que eles faziam? Por isso que, a partir dessa época, vocês perceberam que as notas agora, elas têm tamanhos diferentes. Mas, antigamente, todas elas tinham o mesmo tamanho. Então, o que eles faziam? Eles tinham um produto químico que eles lavavam a nota, por exemplo, a nota de R$5, eles lavavam a nota e imprimiam a nota de 50 ou 100 reais naquele mesmo papel. Então, isso era considerado moeda falsa. Eles não estavam fabricando, eles estavam o quê? Alterando. E essa mesma quadrilha, sabe o que fazia também? Pegava papel normal e fabricava também as notas. E detalhe, elas não eram grosseiras. A fabricação não era grosseira. Cuidado, olha a questão de prova. Se a falsificação for grosseira, não configura moeda falsa. Pode configurar estelionato, mas não é moeda falsa. Ela tem que estar apta a enganar um número indeterminado de pessoas. Fique atento. Se a moeda for grosseira, não é moeda falsa. Pode configurar, dependendo da situação, estelionato, mas não moeda falsa. A moeda, para caracterizar crime de moeda falsa, ela tem que estar, na verdade, ser apta a enganar um número indeterminado de pessoas. Então, ela não pode ser falsificação grosseira. Ok? Então, preste atenção aqui agora. O que eles faziam? Eles pegavam, fabricavam essas notas. Por exemplo, o cara falou, cara, eu estou precisando de 30, 50, 100 mil reais em dinheiro. Eles fabricavam os 30, 50, 100 mil reais em dinheiro,
e vendia por 5 mil, 10 mil de moedas verdadeiras. Também é considerado o quê? Crime de moeda falsa. E quem comprava metia esse dinheiro na rua aí, saía enganando aí uma quantidade enorme de pessoas. Inclusive nas feiras, nos mercados, enfim. Aí para evitar isso, ou pelo menos para diminuir, você sabe que agora cada moeda, na verdade, cada papel moeda aí, neste caso tem tamanhos o que agora? Diferentes. Cada moeda tem um tamanho diferente, o papel é diferente, tem um tamanho diferenciado. Exatamente para evitar isso. E eles conseguiam fazer isso, a alteração até em moeda metálica. Mas tem que ser moeda que esteja o quê? Em circulação para caracterizar o crime de moeda falsa. Agora, olha a questão de concurso. Não se aplica o princípio da insignificância ao crime de moeda falsa. Não se aplica. Por quê? Porque isso coloca em risco a credibilidade da moeda e até mesmo do sistema financeiro. Pode até quebrar um país. Então, fique atento a isso. Outra curiosidade. Tem gente que pega a nota falsa de boa fé, acreditando que ela seja o quê? Verdadeira. Mas aí ele descobre que a nota é falsa. Aí ele fala, velho, não vou ficar no prejuízo não. O que ele faz? Ele restitui aquela nota à circulação. Se ele fizer isso, ele também comete moeda falsa. Crime de moeda falsa. Só que na forma o quê? Privilegiada. Mas o crime continua sendo de moeda falsa. Você sabia que se você pegar a nota de boa fé, tem que ser de boa fé. Porque se você pegar de má fé, você vai responder aqui pelo crime de moeda falsa, tá certo? Então, se você pegar uma nota de boa fé, acreditando ser verdadeira, depois descobre que ela é falsa, e aí você restitui essa nota à circulação, você vai cometer também o crime de moeda falsa, só que na forma o quê? Privilegiada, onde a pena vai ser bem menor. Ok? Agora preste atenção aqui, ó. Quem é que tem competência para julgar esse crime? Por isso que vai cair no seu concurso da Polícia Federal. Quem é que tem competência? A Justiça o quê? Vai? Federal. Justiça Federal que julga quem tem competência para processar e julgar esse tipo de crime. Exceto se a falsificação é grosseira. Por quê? Porque se a falsificação é grosseira, pode configurar crime de quê? E se configurar crime de estelionato, aí é competência da Justiça o quê? Estadual e não da Justiça Federal. Entenderam a malandragem? Então tem que estar atento a esse detalhe. Outro crime agora, falsa identidade. Tem gente que pensa que falsa identidade é uma identidade falsa. Não é não. Sabe o que é o crime de falsa identidade? É quando você se passa por alguém que não é você. Falando ou escrevendo. Não é apresentando documento, não. É falando ou escrevendo. Como é que é o seu nome? Hã? Mas faz de conta que você fala que é o Saulo, né? Você foi abordado num determinado local lá, você sabe que tem um mandado de prisão contra você, você está sem documento, eu chego, como é que é o seu nome? Você fala? Saulo. Então ele está se passando por alguém que não é ele. Então este crime é chamado de falsa identidade, é quando você se passa por alguém que não é você. Agora vem a pergunta, alguém fala assim, professor, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então ele não pode mentir o nome dele? Não. O PEBA, ele tem o direito de mentir o nome dele, alegando o princípio aí da autodefesa, sabe quando? Ele pode mentir, não é em relação ao nome dele, na qualificação dele, não. Ele pode mentir quanto aos fatos. Porque ele não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Mas ele não pode mentir quanto à sua qualificação. Se ele mentir quanto à sua qualificação, ele comete o crime de falsa identidade. Então, se eu perguntar a você lá, você na frente do delegado ou na frente do juiz, se perguntar quem é você, você tem que dizer que você é você mesmo. Se você se passar por outra pessoa escrevendo ou falando, você comete o crime de falsa identidade. Professor, escrevendo ou falando, sim, porque se você tiver com a identidade falsa de alguém, falsa, aí você responde por outro crime. E o crime que você vai responder é por uso de documento falso, e não falsa identidade. Diga, mestre. Nesse caso, cabe o direito ao silêncio? Não. Você não pode nunca omitir nem mentir quanto à sua qualificação. Você pode mentir quando você é peba, claro que não é o seu caso, evidentemente, estou citando uma situação hipotética. Quando a pessoa é peba, ela pode mentir quanto aos fatos e omitir quanto aos fatos, mas não quanto à sua qualificação.
Então, cuidado. Aqui nesse crime aqui de falsa identidade, você está se passando por alguém que não é você, escrevendo ou falando. Porque se você pega o documento, né, de outra pessoa, um documento falso, se passando por outra pessoa através de um documento, aí é crime de uso de documento falso e não falsa identidade. É diferente, cuidado com isso. Então vamos lá, não abrange a fase da autodefesa. A autodefesa aqui é somente quanto aos fatos, aí você pode mentir. Quanto à sua qualificação, não pode mentir. Vamos lá aqui agora o próximo crimezinho, que é a falsificação de documento público. Todo mundo aqui sabe o que é um documento público. É um documento emanado de um órgão público ou de um agente público, que tenha necessariamente fé pública, evidentemente. Isso não cai na prova. Sabe o que cai na prova que muita gente erra? Aquilo que é equiparado a documento público. Olha aqui, ó. Emanado de paraestatal entre aspas, deveria ser considerado particular, mas não é. É equiparado a documento público. Transferível por endosso. Tá certo? O que é transferível por endosso? Por exemplo, cheque e nota promissória. São equiparados a documentos públicos. Cheque e nota promissória, porque são transferíveis por endosso, são equiparados a documentos públicos. Livros mercantis. Outra coisa que muita gente não sabe, ó, o testamento particular, ele é equiparado a documento público. Testamento particular não é documento particular, é equiparado a documento público. Agora, por favor, se for cartão de crédito e débito, aí é particular. Olha que interessante. Cheque e nota promissória é equiparado a documento público. Já cartão de débito e cartão de crédito já é documento particular. Porque tem a diferença entre falsificar um documento público e falsificar um documento particular. São crimes diferentes com penas distintas. E, finalmente, o crime de uso de documento falso. O que é usar um documento falso? É você fazer uso de um documento falso no lugar de um documento verdadeiro. Por exemplo, você é policial. Você pede a identificação de um cara lá na Blitz, por exemplo, que você está participando. Você pede a identificação do cara. O cara vai e mete um documento na sua cara, uma carteira de identidade ou uma CNH. E ela é falsa. Ele comete a falsa identidade? Não. Ele comete o quê? Uso de documento falso. Ele está apresentando um documento falso no lugar de um documento verdadeiro. Então, o crime é de uso. Ele está fazendo uso de um documento falso. Vira a diferença? Então, é diferente de falsa identidade, tá? Falsa identidade você só fala ou escreve se passando por uma pessoa que não é você. Agora, quando você apresenta um documento falso no lugar de um documento verdadeiro, aí é crime de uso de documento falso. Foi claro? Bora para as questões. Bora lá para as questões aí. Algumas coisas eu vou pedir que vocês escrevam agora, mas quando for o momento eu dito para você escrever, tudo bem? Vamos lá então? Primeira questãozinha aí do crime contra a fé pública. Primeira, utilização de papel moeda grosseiramente falsificado, grifa para mim que é grosseiramente falsificado, configura crime de moeda falsa. Já está o quê? Aí ele diz aí, ó, admite-se, no entanto, a aplicação do princípio da insignificância. Outro erro. Tem dois erros aí, tá certo? Caso sejam grosseiramente falsificados, cédulas de pequeno valor. Tá de brincadeira, né? São dois erros graves aí. Quais são os dois erros graves? Se ela é grosseiramente falsificada, não é crime de moeda falsa. Já é o primeiro erro. Segundo erro, que não se aplica o princípio da insignificância. Olha aqui, está escrito aqui no quadro, ó. Crime de moeda falsa, não se aplica o princípio da insignificância, porque isso coloca em risco a credibilidade da moeda e do sistema o que vai? Financeiro. Escreva aí para mim, por gentileza, nessa questão aí, em algum lugar aí você escreva, por gentileza, que pode configurar crime de estelionato de acordo com a súmula 73 do STJ. Pode configurar crime de estelionato, de acordo com a súmula 73 aí do STJ. Oi?
3. 7.3 do STJ. E coloquei também que não se aplica o princípio da insignificância ao crime de moeda falsa. Não se aplica o princípio da insignificância ao crime de moeda falsa. Então, são 2 erros graves aí nessa questão. Posso ir para a segunda? 2. Crime de falsidade material de documento público. Em outras palavras, ele está falando de falsificação de documento público, tá, pessoal? Essa falsidade material aí, ó, se refere à falsificação de documento público, tudo bem? Vamos lá. Crime de falsificação de documento público se consuma com a efetiva utilização. Ei, é com a utilização? Se for utilização, é o quê? Então, ele se consuma não é com a utilização, não. Coloque aí para mim, por gentileza, que ele se consuma no momento da fabricação ou da alteração. Ele se consuma no momento da fabricação ou da alteração. Com a fabricação ou alteração do documento verdadeiro. Tudo bem? Então está errada aí a questão 2 também. Tá tranquilo, pessoal? Até agora tranquilo? 3. A previsão de modalidade culposa, grife em modalidade culposa, para o crime de falsidade ideológica de documento público ou particular. Eu não coloquei aqui no quadro o crime de falsidade ideológica, mas deixa eu passar aqui para vocês a definição lá do artigo 299. Olha aqui para mim, ninguém copiando nada. A questão fala o seguinte, para você entender, o artigo, na verdade, 299, que fala de falsidade ideológica, que também é crime contra a fé pública, ele fala o seguinte, ó, escuta, omitir, olha bem, omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigações ou alterar verdade sobre fato juridicamente relevante. Essa é a definição do crime de falsidade ideológica lá do artigo 299. Então ele começa assim, ó, omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direitos, criar obrigações ou alterar verdade sobre fato juridicamente relevante. Em outras palavras, sabe o que significa isso? Esse crime pode se dar na forma omissiva, porque a definição já é omitir em documento público ou particular, e pode se dar também na forma comissiva. O que é a forma comissiva? De inserir ou fazer inserir declaração falsa, tá certo? Então, cuidado. Esse crime, então, pode se dar por ação ou omissão. Escreva aí. Que esse crime pode se dar por ação ou omissão. Esse crime pode se dar por ação ou omissão. Mas não por modalidade culposa. Mas não por modalidade culposa. Então está errada essa questão aí, porque ele diz aí que há previsão de modalidade culposa, e não há. Entenderam a questão? Ele pode se dar por ação ou por omissão, mas não por modalidade culposa. Não tem previsão, né, para modalidade culposa. Tranquilo, pessoal? Até aí, tranquilo? 4. Essa eu quero ver agora, hein, se vocês entenderam o que eu falei. A conduta de atribuir-se, olha bem, a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial em situação de autodefesa não é considerada criminosa. É considerada criminosa ou não é? É. Por quê? Olha o que eu coloquei. Não abrange a fase de autodefesa. Então está errado aí. Coloque aí que é crime de falsa identidade, artigo 307 do Código Penal. É crime de falsa identidade. Agora eu quero ver a próxima, se vocês realmente entenderam. Compete à Justiça Federal, grifa para mim Justiça Federal, comum,
processar e julgar civil denunciado pelo crime de uso de documento falso, quando se tratar de falsificação da caderneta de inscrição e registro expedida pela Marinha do Brasil. Isso aí, pessoal, já é uma questão que você precisaria saber um pouquinho aí de jurisprudência, ok? Eu vou pedir para você anotar um negocinho interessante. Anota aí para mim, por favor. Escreva assim, que a competência é firmada. A competência é firmada em razão da entidade ou órgão, em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento. Ao qual foi apresentado o documento. Ao qual foi apresentado o documento. Não importa o órgão expedidor. Não importa o órgão expedidor. Então, para você saber se é justiça federal ou justiça estadual, você tem que levar em consideração a entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento. Não quem expediu o documento, mas a quem foi apresentado o documento. Como foi apresentado? Do jeito que está escrito aí, ó, falsificação de caderneta de inscrição e registro expedida pela Marinha do Brasil, aí sim, coloca por gentileza, que é competência sim da Justiça Federal e a questão está certa, e coloca aí de acordo com a súmula 546, súmula 546 do STJ, ok? Súmula 546 do STJ. Agora eu quero ver hein, como é que vocês estão, para a gente responder as próximas questões aí, ó, tem um textozinho. Olha o que está escrito aí, ó. Vamos ver se você vai pegar a malandragem. Por estar em dificuldades financeiras, José passou a realizar falsificação, grife isso para mim, falsificações em cédulas de dinheiro verdadeira. Grifa para mim aí, falsificações em cédulas de dinheiro verdadeira. Para agora e olha para mim. Grifou? Qual o crime que ele cometeu só de estar falsificando moeda? Moeda falsa. Então, puxa uma setinha e coloque aí que ele já cometeu o crime de moeda falsa. Alterando-as para que passassem, ou parecessem, melhor dizendo, para que parecessem ser de um valor mais alto. Pessoal, o crime consiste em você fabricar ou você também o quê? Alterar. Então, ele cometeu o crime de quê? De moeda falsa. Continuando aí. Dessa forma, enganou o feirante Pedro, tendo-lhe entregado notas falsificadas. Em outras palavras, por que você pode garantir que é moeda falsa? Por quê? Porque a adulteração, ela não era grosseira. Tanto é que ela enganou o feirante. Sim ou não? Então é moeda falsa. Continuando aí. Ao perceber o prejuízo, Pedro tentou repassar a nota a João. Grifa para mim que ele tentou repassar a nota. Uma pergunta, ele recebeu de boa fé ou de má fé? Aí descobriu que ela era o quê? Aí tentou restituir o quê? A circular? Comete moeda falsa também? Comete na forma o quê? Todo mundo vai na forma? Privilegiada. Continuando aí. Continuando. Vou repetir. Ao perceber o prejuízo, Pedro tentou repassar a nota a João, que por trabalhar na Casa da Moeda, descobriu a falsificação. João comunicou o fato à polícia que, após diligências, identificou José como autor da falsificação. Em outras palavras, o que você pode cravar aí? Que o primeiro cometeu o quê? Moeda falsa. E o segundo pode ser responsabilizado pela moeda falsa na forma o quê? Continuando aí. A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens aí subsecutivos. Olha o que ele diz aí, ó. Ao caso, poderá ser aplicado o princípio da insignificância. Já está o quê? Porque crime de moeda falsa pode ser aplicado o princípio da insignificância? E olha aí, o cara coloca para poder enganar. Quer ver? Eu vou só continuar a leitura. Já está errado, mas eu vou só continuar a leitura para vocês entenderem. Se verificado que a quantidade de cédulas de dinheiro repassado havia sido muito pequena. Tem a ver? Nada a ver, né? É só para enganar as pessoas.
Não importa o órgão expedidor. Aqui não está falando para onde ele expediu, ele está falando só que a caderneta de inscrição é... Como ele colocou no sentido abrangente, então você tem que levar em consideração que a Justiça Federal. Ok? Vamos lá na questão de número 7 agora. Então, 6 ficou o quê, pessoal? 7. Pedro não cometeu crime, pois não consumou o repasse das notas falsificadas. Tem que consumar o repasse? Basta ele ter tentado colocar em circulação, já comete o quê? O crime. Então, já está o quê? Errado também. Porque ele disse que não cometeu. Claro que ele cometeu. 8. José será processado. Olha essa aí. Essa eu quero ver se você está ligado mesmo, hein? José será processado pela Justiça Estadual, grifa aí, caso se identifique que a falsificação das cédulas tenha sido grosseira. Aqui, ó. Olha aqui, por gentileza. Em algum lugar eu coloquei isso. Aqui. A competência da Justiça o que vai? Mas se a falsificação for grosseira, pode configurar crime de quê? E se for estelionato, Justiça Estadual. Então, está certa aí a questão 8. Vamos lá. A respeito dos crimes agora contra a fé pública, julgue os itens a seguir. 9. Agora eu quero ver se você realmente entendeu. A clonagem de cartão de crédito, grifa para mim cartão de crédito. Olha para cá para o quadro agora. Cartão de débito e de crédito é equiparado a documento o quê? Então, olha o que está escrito aí, ó. A clonagem de cartão de crédito constitui o delito denominado falsidade de documento particular. Certo ou errado? Certo. Escreva aí para mim uma observação nessa questão aí, ó. Escreva assim, ó. Se a utilização for para dar golpe, se a utilização, tá, pessoal, for para dar golpe, pode configurar estelionato. Se a utilização for para dar golpe, pode configurar estelionato. Dez. Agora e última saideira para a gente ir embora. Oi? Não, eu já tinha, eles tinham falado comigo antecipadamente, eu falei com o coordenador, que é outro professor que vai passar processo penal para vocês, não sou eu não. Eu viria só com penal geral e penal especial. Processo penal outro professor, tá beleza? Mas isso já tinha sido acordado com eles desde o início. Eles que esqueceram de mudar lá na grade lá. Beleza? Vamos lá então. Oi. É questionável isso daí. Por exemplo, se você me apresenta um documento falso, o que eu faço normalmente? Eu tenho que, se eu suspeitar que aquele documento é falso, eu como policial faço o quê? A apreensão daquele documento, apreensão. Aí eu mando para o Instituto de Criminalística da polícia, seja federal ou civil, depende quem foi que fez a arrecadação daquele documento. Uma vez constatado que aquele documento é falso, é que você vai poder enquadrar a pessoa pelo cometimento de crime. Mas, em tese, isso é bem questionável. Tá? Muito questionável. Vamos lá, então. 10. No crime de moeda falsa, grifa para mim o crime, mesmo ausente a capacidade ilusória da contrafação, grifa para mim a palavra contrafação. Contrafação significa adulteração. Ok? Ou alteração. Adulteração ou alteração. Então, eu vou repetir aí, ó. No crime de moeda falsa, mesmo ausente a capacidade ilusória da contrafação, tem se caracterizado a sua consumação. Ei, olha para mim. Se a capacidade ilusória da falsificação não existe, ou seja, é um troço grosseiro, configura a moeda falsa? Então, essa questão é para pegar o cara que fica desatento. Então, olha só. No crime de moeda falsa, mesmo ausente a capacidade ilusória da contrafação, tem se caracterizado a sua consumação. Já está o quê? Já está o quê?
Errado. Aí ele diz aí, contudo, pode ser aplicado o princípio de significância. Outro, ao referido delito, caso o agente seja primário de bons antecedentes, nada o quê? A ver. Pessoal, vocês entenderam? Foi legal, deu para dar uma revisada em muita coisa? Isso pode ajudar vocês no concurso? Como a gente só tinha uma aula para falar tudo, parte geral, parte especial, os crimes todos em espécie, né? Todos os que caem, evidentemente, né? Então, foi possível a gente fazer. Grande abraço a vocês, sucesso, tudo de bom. Boa prova lá para vocês, tá? Valeu.